partir de agora, na Martelli FM, programa A Caminho da Luz. Uma realização do Grupo Espírita Meimei. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, Valquíria. Bom dia, Lucas. Bom dia, Ailton. Bom dia, Valquíria. Bom dia, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa A Caminho da Luz, do Grupo Espírita Meimei, que neste ano de 2019 está há 16 anos no ar. É isto mesmo, estamos há 16 anos no ar. Sigam-nos pela nossa página no Instagram, @programa A Caminho da Luz. Podem nos encontrar também no YouTube, basta procurar pelo nosso canal. E lembrando que o nosso telefone para envio de perguntas do WhatsApp anotem aí, 31 98 344 7898. Repetindo, 31 98 344 7898. Continue enviando as suas perguntas. E hoje nós temos uma pergunta de uma ouvinte e ela questiona o seguinte: qual a diferença entre provas e expiações? Bem, para responder a essa pergunta da nossa ouvinte, vamos ao livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E na resposta à pergunta de número 246, Emmanuel esclarece de maneira clara e didática. Abre aspas. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Fecha aspas. Amigos ouvintes, dessa maneira fica claro o entendimento. As provas são testes, oportunidades benditas concedidas por Deus, Pai de infinita bondade. Objetivam que o indivíduo vença suas más tendências e, na grande maioria das vezes, é o próprio que as escolhe de acordo com as suas possibilidades. Já as expiações são impostas e decorrem de faltas cometidas pelo espírito, sempre com o objetivo de auxiliar, visando a reeducação do espírito. Porém, é bom que fique claro, Deus não pune nem condena, mas utiliza desses mecanismos, pois o espírito não está apto a compreender o que lhe seja mais útil para o seu progresso e purificação. Na Revista Espírita, na edição de setembro de 1863, temos um valiosíssimo ensinamento referente ao tema analisado no presente texto. Abre aspas. As misérias deste mundo são, pois, expiações pelo lado efetivo e material, e prova pelas suas consequências morais. Qualquer que seja o nome que se lhes dê, o resultado deve ser o mesmo, a melhoria. Em presença de um objetivo tão importante, seria pueril fazer uma questão de princípio de uma questão de palavras. Isso provaria que se liga mais importância às palavras do que à coisa. Além das citações, para maiores esclarecimentos, sugerimos ao ouvinte estudar o Livro dos Espíritos e o livro Ação e Reação. Muita paz em seu coração. Estudando o Espiritismo. Meus queridos irmãos e irmãs, o estudo do Livro dos Espíritos de hoje fala da questão de número 329 e ainda com o tema Comemoração dos Mortos, os funerais. E nosso querido codificador Allan Kardec, ele questiona os imortais. O instintivo respeito que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? E a espiritualidade superior responde: é a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Para nos auxiliar na interpretação da questão lida, utilizamos o texto de Miramês, contido na obra Filosofia Espírita, intitulado Reunião dos Herdeiros. Então Miramês diz: os homens sempre consagram respeito aos mortos, tanto que levantam monumentos em sua honra e formulam muitas atividades baseadas em suas lembranças.
Isso porque está vibrando em sua consciência conhecimento de que ninguém morre e da lei de reencarnação, por ter passado por muitas e muitas experiências nesse sentido. Todos têm a presciência de que a vida continua e nessa certeza instintiva fazem o que está ao alcance em favor dos chamados mortos. Pode-se notar isso no dia dos finados, quando os pensamentos se voltam para os mortos, fazendo orações do modo que suas crenças determinam. E muitas pessoas têm sonho com os que partiram, pedindo e agradecendo suas manifestações de carinho e de amor. O Campo Santo torna-se o lugar de encontro dos dois planos, onde o choro e os sentimentos de tristeza aflorados e lembranças saturam o ambiente, que não se torna muito fácil para os sensitivos. São cargas pesadas para os ombros dos médiuns. Os espíritos iluminados que ali comparecem é para ajudar os que sofrem nos dois planos, uns abraçando aos outros em troca de energias similares que provocam muitos distúrbios psíquicos nos espíritos envolvidos. Vamos dar continuidade à reflexão de Miramês. Então ele continua dizendo assim: seria muito bom se todas as religiões e filosofias espiritualistas ensinassem aos seus seguidores que a vida continua depois do túmulo com as mesmas paixões e virtudes, que o maior amparo que podemos oferecer uns aos outros é o da paz interna, é o da oração com a vida reta. Somente palavras vazias o vento as leva, sem que o alívio apareça para aquele a quem está destinada a prece. A melhor coisa que existe é cada um, seja em um plano, seja no outro, procurar trabalhar dentro de si nas mudanças necessárias, como ensina Jesus. Perdoar todas as ofensas e calúnias, não odiar a ninguém, fecundar as ideias de amor cada vez mais no coração, procurando entender o verdadeiro amor e amar todos e a tudo. Quando, por acaso, ofender alguém, que busque se desculpar e não cometer mais esse ato, mudar todos os dias a tristeza em alegria que eleva, desconhecer a maldade e abraçar a justiça. Nesse caminho, as nossas limitações, que se iluminam com Jesus, irão sendo superadas passo a passo, de modo que descobrimos o céu em nós, a brilhar como sendo Cristo no coração. Devemos considerar de algum proveito o dia dos mortos para aqueles que ainda são cegos às verdadeiras necessidades das almas que já partiram. No entanto, aquele que conhece um pouco dos ensinamentos de Jesus já o vê de forma ampliada. Ama em espírito e verdade. Lembram-se de Jesus quando ele disse: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Quem se encontra vivo, que procure os vivos, amando-os em espírito e verdade. Amigos ouvintes, eu vou fazer um breve comentário com relação a essa passagem de Miramês. E eu quero dizer que, com tudo que ele já disse aqui, é que devemos, acima de tudo, nos lembrar dos ensinamentos de Cristo. Pois, apesar de termos o conhecido Dia dos Finados aqui na Terra, e muitas pessoas que perderam seus parentes, perderam pessoas amadas, serve de uma data para lembrar deles com muito carinho e com muito amor. Mas, na verdade, como sabemos, e estamos estudando pouco a pouco, sabemos que Cristo ensina que a vida é imortal. Podemos sempre nos lembrar de nossos entes queridos todos os dias com muito carinho, com muito amor, com muita paixão dentro de nós. E que, do lado de lá, eles nunca vão se esquecer de nós também. E é isso que Miramês tenta passar para nós. Lembrar que, apesar de eles não estarem no mesmo plano que nós sempre vamos poder lembrar deles e eles sempre vão estar lembrando de nós. E é isso que temos que lembrar, temos que também cultivar para a nossa vida os bons atos, os bons costumes, lembrar todos os ensinamentos que Cristo nos fala. E assim, pouco a pouco, vamos conseguindo iluminar nosso espírito. E agora eu vou passar a palavra para o Ailton para ele finalizar a reflexão de Miramês.
Lucas, e Miramês finaliza dizendo que devemos conciliar as verdades de Jesus com as que apresenta a doutrina dos Espíritos, e veremos que elas se afinam na mesma conjuntura de vida. Passemos a ajudar aos cegos quando eles se dispõem a serem ajudados. Não pode haver violência em consciência alguma. A maturidade é o ponto de início para novas revelações da vida espiritual. Tudo que é forçado desarmoniza e pode retardar os sentimentos em ascensão. Compete a cada um de nós observar a aceitação do companheiro e respeitar sua posição ante a sua consciência. Deus sabe a hora das mudanças individuais e coletivas e como usar seus filhos maiores para instruir e educar os que se encontram na retaguarda. Meus amigos, celebrar os mortos é costume antigo na maioria dos povos. Historicamente, parece ter iniciado no século II, época em que os cristãos oravam pelos falecidos e faziam visita aos túmulos dos mártires e santos. Segundo o filósofo e pensador espírita francês Leon Denis, considerado o consolidador do espiritismo pós-Kardec, o estabelecimento de uma data específica para a comemoração dos mortos é uma iniciativa dos druidas, pessoas encarregadas das tarefas de aconselhamento e ensino jurídicos e filosóficos dentro da sociedade celta, que acreditavam na continuidade da vida após a morte. Reuniam-se nos lares e não nos cemitérios, no dia de novembro, para homenagear e evocar os mortos. No século V, a Igreja Católica Romana instituiu um dia especial para rezar por todos os mortos, pelos quais ninguém rezava e dos quais ninguém lembrava. Porém, somente no século XIII, esse dia passou a ser comemorado em 2 de novembro, dia seguinte à festa de Todos os Santos. Visitar o túmulo é a exteriorização da lembrança que se tem do ente querido e uma forma de manifestar a saudade, o respeito e o carinho, pois, segundo consta o Livro dos Espíritos, na questão 320, a lembrança dedicada aos desencarnados os sensibiliza, conforme sua situação. Entretanto, como creem que o espírito ou alma, agora desencarnada, não se encontra mais no cemitério, pode e deve ser lembrada e homenageada através de uma prece em qualquer lugar. A prece proferida pelo coração, pelo sentimento, santifica a lembrança e é sempre recebida com prazer e alegria pelo espírito desencarnado. Na pergunta em questão, Kardec indaga aos espíritos: o instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que se tem da vida futura? E os espíritos respondem: é a consequência natural da intuição da vida futura, e que se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Estudando o Evangelho. Queridos ouvintes, dando continuidade no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos agora no capítulo 7, com o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem se elevar será rebaixado. Caros amigos, para nos auxiliar na interpretação do Evangelho, vamos utilizar o comentário de Leda de Almeida Rezende Ebner, em janeiro de 2006, que gentilmente foi cedida pelo Centro Espírita Batuíra, de Ribeirão Preto, São Paulo. Então, Leda diz que, naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que, se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim me recebe. Mateus, capítulo 18, versículo do 1 ao 5. Ao colocar um menino como modelo a ser seguido,
Jesus exaltou a simplicidade e a humildade das crianças em geral, na facilidade com que elas brigam e se reconciliam, não guardando rancor, na confiança e na fé que demonstra aos outros, principalmente aos adultos, no seu anseio e entusiasmo de aprender. A criança não conhece o sentimento de ódio, e se diz "eu odeio você", é porque ouviu a de um adulto. Entende ela que, assim falando, expressa sua raiva do momento, pois pode logo em seguida abraçar e beijar a pessoa a quem disse tais palavras. O Espiritismo nos ensina que todo recém-nascido na Terra traz todo um cabedal de experiências e aprendizados de inúmeras encarnações já vividas. E amigos ouvintes, continuando a reflexão de nossa querida irmã Leda, vamos dar prosseguimento então. Ela segue dizendo: todavia, ensina-nos também que no processo reencarnatório esse espírito passa por diversas ações, tais como redução do perispírito, liberações dos fluidos espirituais do ambiente espiritual onde viveu, no intervalo das reencarnações, esquecimento do seu passado. Enquanto seu corpo físico está em desenvolvimento, o espírito não pode expressar suas qualificações, como realmente são. Encarnando-se com o fim de aperfeiçoar a infância, é um tempo de repouso para o espírito. Pela sua incapacidade de integrar-se pelo entendimento ao novo plano em que acaba de chegar. Este conhecimento é importantíssimo para os pais e professores, porque o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. E aconteceu que, entrando Jesus, num sábado, em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes esta parábola: quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa, mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este, que te convidava a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, irá ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, irás ou vais tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto, então, de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Mateus 14, capítulo 1, do versículo 7 a 11. E para finalizar, irmã Leda termina esta parte. Nesses dois ensinos informais, exaltou Jesus a necessidade do desenvolvimento da virtude e da humildade pelo homem, o cartão de ingresso do reino dos céus. E agora, queridos amigos, eu vou passar a reflexão final de nossa irmã Leda para o Ailton concluir. Bom, Lucas, continuando, ela diz que somente a humildade leva o homem a não se sentir nunca, em circunstância alguma, superior a quem quer que seja, porque reconhece sua pequenez diante do Pai e sabe que muito tem ainda que aprender. Somente a humildade leva o homem a se submeter às leis divinas, mesmo quando não as compreenda bem, porque reconhece nelas o amor e a justiça de Deus. Somente a humildade pode levar o homem a amar ao próximo como a si mesmo, de forma plena e incondicional, porque somente com ela ele não tem a pretensão à superioridade e à infalibilidade. Vê o outro, qualquer outro, como um irmão num processo evolutivo, igual a ele mesmo, também sujeito a erros e equívocos. Como sabemos, Jesus nada escreveu, e seu método de ensino era informal, aproveitando as situações, as conversas, as perguntas do momento para explicar as leis divinas. Suas parábolas são histórias simples,
tiradas do cotidiano, dos usos e costumes da época, porque sabia Jesus, o Mestre Maior, que seus ensinos deviam ser guardados na memória de seus discípulos, para permanecerem e serem divulgados quando ele não estivesse mais aqui. E nessa maneira de ensinar, ele nos deixou a norma mais perfeita do ensino, ou seja, vivenciar o que quer ensinar. O ensino que mais toca as pessoas de qualquer idade é o exemplo sincero e natural. Muitos de seus ensinos nem foram bem entendidos, mas puderam ser vivenciados e divulgados pela lembrança das situações vividas e pelas parábolas simples que contava. Nesta que estamos estudando, percebemos que Jesus não estava ensinando regras de etiqueta aos convidados a uma festa ou um jantar, nem exaltando a vaidade ou a humildade fingida dos convidados. Prezados ouvintes, neste estudo do Evangelho analisamos a máxima: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado, que nos traz a reflexão da humildade. A vaidade e o orgulho são os grandes responsáveis pela elevação material terrena, porém empecilhos para a elevação espiritual. O espírito elevado é aquele que não se preocupa com as riquezas deste mundo. O dinheiro e o poder para muitos tornam-se metas de uma encarnação, infelizmente estática. Tamanha ânsia pela elevação se mostra nos esforços pelo status de ser lembrado. O nome e seu poder devem ser perpetuados, esquecendo dos simples atos que poderiam elevar o seu espírito. Os humildes serão elevados, pois na história não representam lembranças. São estes os mensageiros das palavras e atos de nosso Mestre Jesus. Para eles, a caridade e o amor ao próximo são a missão de suas encarnações. Portanto, aquele que se elevar no mundo corpóreo, com os vícios e a necessidade de perpetuar um nome escasso de valores morais, será rebaixado e submetido a mais provas e expiações, até que aprenda com sofrimento por ele mesmo semeado. Aquele que se abaixar e servir ao bem será elevado, pois este já aprendeu o necessário para agir sob a lei do amor. São estes os auxiliadores do progresso coletivo, nomes esquecidos na terra e elevados no plano espiritual. Então, Ailton, finalizando aqui, os comentários da Leda, ela conclui dizendo que ele, que Jesus, ele quis ressaltar uma vez mais o valor e a necessidade da humildade para alcançar-se o reino dos céus. O ponto principal desse ensino está na última frase: porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Bom, quem se exalta, quem se põe em evidência, quem se julga melhor ou superior a outros, quem se vangloria, será humilhado, ou seja, desacreditado, menosprezado e rebaixado. Onde e quando? No seu viver em mundos inferiores como a Terra, sofrendo as contrições desses mundos, enquanto não desenvolver as qualificações nobres que abrirão as portas do reino dos céus. E por quem? Pelo funcionamento das leis divinas, pelas leis das reencarnações e lei de causa e efeito, que dão a cada um segundo suas obras, porquanto seu desenvolvimento espiritual é a finalidade maior do viver em mundos materiais. Não há tribunais, julgamentos fora da consciência de cada um que coloca o ser no lugar exato da sua condição espiritual. Pergunta e resposta. Passaremos agora para o livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E na questão de número 237, é questionado a Emmanuel: existe diferença entre doutrinar e evangelizar? E Emmanuel responde: há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Por estes motivos, o doutrinador
muitas vezes não é senão o canal dos ensinamentos. Mas os sinceros evangelizados serão sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Bom, amigos ouvintes, analisando essa pergunta e resposta a Emmanuel, doutrinar é a transmissão paciente de informações curtas e exatas sobre as razões da vida, os motivos das encarnações, o destino de todos os homens, a estação de harmonia que aguarda a passagem de nossa vontade, os trabalhos que nos compete realizar, os esforços indispensáveis para a reformulação interior. Doutrinar, enfim, é ensinar o cristianismo redivivo. Evangelizar é demonstrar, por exemplos, um sol de amor em nossa alma, que fará emergir uma alvorada de bem-estar nos espíritos endurecidos, derretendo a crosta em que se encasulam. Assim, a diferença fundamental entre doutrinar e evangelizar será: doutrinação é ilustração mental, exigindo amplos conhecimentos da doutrina. Após serem doutrinados, os espíritos tomam rumos diversos. Evangelização é demonstrar ao vivo como vivemos aquilo que aconselhamos. Os espíritos seguem-nos com autorização divina, recolhendo sementes do nosso comportamento no bem e no amor, às vezes por dias seguidos. Que Jesus nos abençoe sempre. Mensagem do dia. Maneiras de dizer as coisas. Uma sábia e conhecida anedota árabe diz que certa feita um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Logo que despertou, mandou chamar um adivinho para que interpretasse seu sonho. "Que desgraça, senhor!" exclamou o adivinho. "Cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade." "Mas que insolente!" gritou o sultão enfurecido. "Como te atreves a dizer-me semelhante coisa? Fora daqui!" Chamou os guardas e ordenou que lhe dessem 100 açoites. Mandou que trouxessem outro adivinho e lhe contou sobre o sonho. Este, após ouvir o sultão com atenção, lhe disse: "Excelso senhor, grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que é a vez de sobreviver a todos os vossos parentes." A fisionomia do sultão iluminou-se num sorriso, e ele mandou dar 100 moedas de ouro ao segundo adivinho. E quando este saía do palácio, um dos cortesãos lhe disse admirado: "Não é possível. A interpretação que você deu foi a mesma que o seu colega havia feito. Não entendo por que ao primeiro ele pagou com 100 açoites e a você com 100 moedas de ouro." "Lembra-te, meu amigo", respondeu o adivinho, "que tudo depende da maneira de dizer." Um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de comunicar-se. Da comunicação depende muitas vezes a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. Que a verdade deve ser dita em qualquer situação não resta dúvida, mas a forma com que ela é comunicada é que tem provocado em alguns casos grandes problemas. A verdade pode ser comparada a uma pedra preciosa. Se a lançarmos no rosto de alguém, pode ferir, provocando dor e revolta. Mas se a envolvermos em delicada embalagem e a oferecermos com ternura, certamente será aceita com facilidade. A embalagem, nesse caso, é a indulgência, o carinho, a compreensão e, acima de tudo, a vontade sincera de ajudar a pessoa a quem nos dirigimos. Ademais, será sábio de nossa parte se, antes de dizer aos outros o que julgamos ser uma verdade, dizê-la a nós mesmos diante do espelho. E conforme seja a nossa reação, podemos seguir em frente ou deixar de lado o nosso intento. Importante mesmo é ter sempre em mente que o que fará diferença será a maneira de dizer as coisas. A sublime arte da comunicação foi sabiamente ensinada por Jesus. Ele falava com sabedoria tanto aos doutores da lei quanto às pessoas simples e iletradas. Há indivíduos que se dizem bons comunicadores, mas que não conseguem fazer com que suas palavras cheguem aos corações e às mentes. Jesus, o comunicador por excelência, falava, e suas palavras calavam fundo nas almas, porque aliava às palavras os seus atos, ou seja, falava e exemplificava com a própria vivência.
O grande segredo para uma boa comunicação, portanto, é o exemplo de quem fala. Agradecemos a Ti, Pai Celestial, por mais esta oportunidade de falar aos corações de nossos ouvintes e pedimos a nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que nos ilumine a todos. Tenhamos todos um bom dia e uma ótima semana e até domingo, se Deus quiser. Você ouviu Programa A Caminho da Luz, uma realização do Grupo Espírita Meimei.